Olá, minhas musas co-criadoras! Esse é o episódio 12 do Manifesting with Ali. Eu sou sua host, Alê, e hoje eu quero trazer um novo olhar sobre a reclamação nesse último episódio da temporada 1. Eu vou te mostrar como que reclamar está destruindo o seu cérebro. Esse episódio é dedicado à minha prima Michelle, maravilhosa, e à minha amiga Ellen, também maravilhosa. Uma delas me mandou uma reportagem super legal sobre a descoberta de neurocientistas em relação aos danos da reclamação, no nosso cérebro, quando a gente reclama ou quando a gente ouve pessoas reclamando. E a outra que disse que vive reclamando. Um dia ela botou numa caixinha minha lá de perguntas do Instagram e ela disse que quer melhorar. Então, esse episódio é para ela também. Então, se você quer episódios dedicados a você na próxima temporada, me manda uma mensagem com a sua dúvida, com a sua sugestão, porque eu vou amar falar sobre o que você quer ouvir, porque é para isso que eu criei esse espaço aqui. Então vamos ao que interessa. Reclamar é pedir 2 vezes ao universo. Ou seja, se você constantemente reclama que tudo tá caro, que as pessoas não querem relacionamento, que as pessoas não são leais, que elas não são justas, que a vida é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, que todo mundo te persegue, que seu marido te enlouquece. Ou seja, quando você tá constantemente olhando a sua realidade com o que você não quer, não gosta, não ama, você tá literalmente clamando ao universo por mais disso. Mas lógico, como tudo na vida, existe uma explicação para isso. Do ponto de vista da psicologia, reclamar é um padrão de comportamento. Ou seja, foi essa maneira que a pessoa que reclama encontrou de expressar os seus sentimentos mal resolvidos. Como ela não encontrou outra maneira de expressar ou de processar os sentimentos de tristeza, de raiva, de medo, da angústia, da frustração, elas verbalizam através dessas queixas constantes. Reclamar também é um sinal de baixa autoestima. Muitas vezes, as pessoas que se sentem impotentes para mudar a própria vida acabam reforçando, de forma inconsciente, um ciclo de reclamação sem fim. E além disso, uma pessoa que reclama está tentando chamar atenção numa tentativa também inconsciente de obter cuidado, pela busca de validação ou atenção mesmo de outras pessoas. A reclamação também é usada como mecanismo de defesa, ou seja, é também outro mecanismo para evitar mudanças ou desafios. O nosso cérebro, ele funciona através de conexão entre células, que são os nossos neurônios, O neurônio nada mais é do que essa conexão entre células. E essas conexões, elas são como pequenas pontes que se formam sempre que a gente pensa em algo. Então, quando você tem um pensamento, o seu cérebro manda um sinal químico de um neurônio para o outro, criando essa ponte que permite que a informação passe, sabe? Só que agora vem a parte interessante. Quanto mais vezes você tem o mesmo pensamento, mais forte essa ponte fica. É como se os neurônios se aproximassem para facilitar a passagem da informação. Isso significa que se você pensa muito em algo negativamente, o seu cérebro vai tornar esse caminho mais rápido e mais fácil. E aí, sem perceber, você começa a ter pensamentos cada vez mais, o mesmo pensamento. Porque ele ficou de fácil acesso, entendeu? Você consegue entender que isso é terrível para quem está tentando manifestar a vida dos sonhos? Mas se tu acha que é só isso, eu vou um pouco além. Alguns neurocientistas, eu acho que até da universidade aqui de Stanford, eles descobriram que reclamar constantemente pode literalmente danificar o seu cérebro. E isso acontece porque o estresse e os pensamentos negativos liberam cortisol, que eu já falei para vocês no episódio anterior, que é o hormônio do estresse. Então, esse hormônio de estresse em excesso no seu corpo, ele prejudica a comunicação entre os neurônios e aí ele destrói conexões cerebrais importantes. Com o tempo, isso enfraquece áreas do cérebro ligadas à memória, ao aprendizado, ao controle emocional.
E aí, o que que isso... como que você sente isso, né, na sua vida? Você se torna uma pessoa mais ansiosa, você se torna uma pessoa mais impulsiva, você se torna uma pessoa até depressiva. Mas a gente já aprendeu aqui que é possível, por outro lado, mesmo que no início seja de uma forma forçada, reestruturar e dar novos comandos para a nossa cabeça. E é por isso que todo mundo que fala de manifestação, de cocriação, vai te dizer que você precisa praticar gratidão e pensamentos otimistas. Porque sim, gente, é uma prática. Você atrai a vida que você deseja, óbvio, mas isso acontece porque você ativa regiões ligadas ao bem-estar e reduz a produção de cortisol. E isso tem um impacto também positivo no seu corpo, porque melhora o seu humor, sua resiliência, a sua saúde física, e por isso que você se aproxima da vida que você quer, porque você está baixando a resistência e se alinhando ao que você quer. Sendo assim, cada vez que você se reprograma para fortalecer a sua mente, ela aprende a escolher automaticamente pensamentos positivos, porque ela age de acordo com o que você mais pratica. A realidade ao nosso redor, ela não é fixa. Ela é moldada pela nossa energia e pela nossa intenção. A gente falou já disso também, né? Então, se tudo no universo é feito de energia, inclusive os nossos pensamentos e as emoções, o que você acha que acontece quando você reclama? E eu te digo, você emite uma frequência vibracional negativa e aí você acaba se alinhando a experiências que ressoam com essa energia, porque frequências semelhantes se atraem. Ou seja, quando você constantemente reclama e foca no que você não quer, você está emitindo sinais para o universo que vão trazer mais para a sua realidade. Por outro lado, quando você treina sua mente para focar no positivo, na gratidão, na abundância, você ajusta a sua frequência vibracional, né, para atrair experiências alinhadas com isso. E primeiro você pratica até aquilo se tornar um hábito. E você vai começar a enxergar tantas melhorias diariamente na sua vida, né? Porque você vai estar literalmente ajustando a sua realidade. E isso inclui ter ideia para ganhar mais, você vai melhorar a relação com você mesma, você vai atrair mais oportunidade, mais possibilidade. Cara, uma pessoa, vocês conhecem alguma pessoa que é assim, animada, positiva? Cara, você não tem vontade de estar com essa pessoa? Ou seja, isso acaba... Cara, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já trabalhei e eu já... não é nem no sentido de só ajudar, assim, mas quantas pessoas eu atraí na minha vida e que me deram oportunidades justamente porque às vezes elas nem me conheciam, elas me conheciam assim do corredor das escolas que eu trabalhava. E aí, ou então as mães dos alunos, né, na época que eu dava aula para adolescente, quando eu morava no Rio, essas pessoas, elas vinham até mim para poder estar mais perto de mim e para isso elas me abriam possibilidades e novas oportunidades. É muito doido isso, porque além de tudo, quando você tem esse novo olhar, as pessoas querem estar perto de você. Ou seja, você se torna uma pessoa magnética e assim as coisas vão chegando até você. Eu vou te contar uma história também que é muito, é a cara da minha vida, assim, sabe? Em 2013, na verdade não foi 2013, não. Foi um pouco antes, eu acho que foi em 2011, se eu não me engano, final de 2011. Eu recebi um seguro de vida do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. E aí vocês sabem que tem toda uma parte burocrática, né? Quando a pessoa não deixa assim anotado, não deixa um inventário, nem sei se é inventário o nome, mas quando deixa testamento, enfim, né? A gente vai descobrindo as coisas assim, né? Pro lado bom e pro lado ruim, né? Tem gente que deixa dívida, tem, né? Nesse caso,
eu recebi um seguro de vida do meu pai que eu nem sabia que existia. Eu lembro que eu ganhava, naquela época, como professora de um curso de inglês, R$ 9 a hora. A minha carteira, minha primeira assinatura na carteira como professora era R$ 9,21, alguma coisa assim. Eu nunca vou esquecer. O seguro que eu ganhei era de R$ 55 mil, gente. Na época, eu peguei parte do dinheiro e eu vim realizar o sonho do meu intercâmbio, que inclusive foi aqui em San Diego, onde eu moro hoje. Mas isso, né, há 12, 13 anos atrás. Então, eu já era professora de inglês e eu queria muito eu queria ver, na verdade, eu queria vir para ver com meus próprios olhos o que eu ensinava para os meus alunos, né? Não havia nenhuma possibilidade, se eu pensasse só na minha realidade, de tornar esse sonho real, né? Se eu pensasse só nas minhas condições, esse sonho era só um sonho mesmo, né? Ia ficar ali parado. Mas antes do dia do seguro, eu quero voltar um pouquinho atrás na história para te contar como que o universo age. Eu tenho 2 primos tenho vários primos, né? Mas esses 2 primos, eles têm uma casa em Miami, né? Sempre tiveram, assim, sempre, né, tiveram grana, enfim. Um dia, minha mãe estava conversando com eles no telefone, com um deles, e ele disse assim, você e a Alessandra, tirem o visto de vocês, tirem o passaporte, que eu vou trazer vocês para conhecer aqui Miami. Parece até aquela novela, agora eu vou revelar a minha idade, né? Aquela novela América, não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas aqui é os tios de Miami. E aí, gente, eu não fazia a menor ideia de como se fazia visto, passaporte, mas naquele dia eu corri pro computador e eu li tudo sobre. Eu não tinha dinheiro na época, né? Já tinha falado pra vocês. Mas na minha cabeça, com a certeza de que a viagem aconteceria porque eles me levariam, eu comecei a traçar alguns planos para meio que juntar e pagar, né? O visto, o passaporte, enfim. O tempo passou e o dinheiro, né, do seguro, que eu nem sabia da existência na época, do meu pai saiu. E aí, eu já sabia todas as informações, né? E eu fui fazer meu visto, fazer meu passaporte, fui fechar meu intercâmbio, porque aí já era uma outra coisa, né? Quando eu recebi o dinheiro, eu falei, não vou depender dos meus primos para realizar meu sonho, vou eu mesma lá realizar. No final das contas, teus primos te levaram para Miami? Nem os meus, nem os meus. Eu mesma, entendeu? Com a minha vontade tão grande de viajar, tão intensa, que, cara, o milagre aconteceu. Porque, gente, meu pai faleceu em 2002. Foi em 2012 que a minha mãe achou esse seguro. Vocês têm noção? Tipo, olha a distância, entendeu? Foram 10 anos depois, sabe? E aí, a minha vontade era tão grande, tão intensa, sabe? De viajar. Eu via as minhas amigas viajando, via as minhas amigas na Disney, vi uma amiga minha se mudar para o Canadá, enfim. Eu acho que nessa época ela nem tinha se mudado para o Canadá, mas ela já estava com planejamento para isso. E aí eu ficava na internet horas, às vezes, olhando, sabe? As pessoas na Disney, vendo quanto era o pacote, enfim. E os milagres, eles foram acontecendo. Por quê? Eu não pensava assim, não tenho dinheiro para viajar. Óbvio, em alguns momentos passava pela minha cabeça, me dava uma frustração. Mas, gente, eu lembro perfeitamente, assim, da sensação quando eu via as pessoas viajando. Me dava um quente no coração, uma coisa tão certa de que, cara, sei lá, ia acontecer, sabe? Eu nem tinha esse conhecimento, nem nada. E aí, olha o que aconteceu, gente. Eu fiz meu intercâmbio aqui para San Diego, eu fiquei um mês aqui, eu voltei, eu fiquei encantada e fiquei com a gente fica assim, com uma depressão pós-intercâmbio, sabe? Quando a gente volta para nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me deu tanta força. Eu falei, gente, eu consegui. Só que, assim, a verdade é que eu fui começar a fazer a minha pós na época. Eu trabalhava já muito, né? Nessa época eu saí do curso de inglês que eu trabalhava e fui trabalhar numa escola. E aquilo foi ficando na minha cabeça, aquele desejo. Depois dessa viagem internacional, gente, eu não viajei mais. Eu acho que eu devo ter ficado, assim, uns 2 anos sem viajar. E aí, olha o que foi acontecendo. Eu fui para Londres, eu fui para Vancouver, eu fui para Toronto, eu vim várias vezes aqui para os Estados Unidos a trabalho. E, gente, vocês não vão acreditar, sem gastar nada e ainda ganhando para isso. Mas, sabe o que aconteceu? Nessa escola que eu falei que eu fui trabalhar,
a diretora quis fazer um programa de intercâmbio para os alunos. E aí eu fui para Londres com os meus alunos. Depois disso eu ganhei experiência e aí a outra escola que eu comecei a trabalhar me pediu a mesma coisa. Ou seja, eu viajei, gente, até para a África do Sul eu fui levando aluno. Vocês têm noção disso? Vocês viram como a vida se desenhou? Tudo começou com meu primo dizendo que ia me levar para Miami. Aí aquela fé, porque aí você não precisa nem ter fé, já tá certo, agora eu vou fazer acontecer o resto. Ou seja, saiu um seguro, eu consegui vir aqui, eu amei, eu vi que era possível, aí eu fui estudar, continuei minha vida, mas ainda com aquele desejo ardente de fazer acontecer. E aí depois, a oportunidade dos intercâmbios simplesmente caiu no meu colo, porque foi literalmente isso. Eu lembro que em uma das escolas, a diretora estava entrando no elevador e ela falou assim, eu queria que você começasse a levar os alunos do 9º ano para fazer uma viagem de intercâmbio quando eles se formarem, porque a escola que eu dava aula era até o 9º ano, né? Eles não tinham ensino médio na época. E eu comecei a fazer essas viagens de intercâmbio com os meus alunos, sem gastar um centavo, gente. Vocês têm noção? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes a gente está tão focada em como a gente vai fazer o nosso sonho acontecer e como esse sonho vai chegar até nós, que a gente fica desesperada, a gente fica frustrada, a gente fica ansiosa, a gente fica reclamona, né? Em vez de simplesmente a gente ajudar a nossa mente com mais e mais informações do que a gente quer. O como não é o seu trabalho. O seu único trabalho é fortalecer a sua cabeça, o seu corpo, o seu espírito para receber esses sonhos. Mas sempre, obviamente, em movimento. Então, eu me jogava nas coisas. Vinha uma escola nova para trabalhar, estava eu trabalhando, estava eu fazendo os meus contatos, estava eu conversando com as pessoas, estava eu ouvindo as pessoas. Porque quando a gente resolve o problema das pessoas, gente, não tem sensação melhor, porque aí você fica grata de ser canal para essa pessoa, entendeu? E isso vai abrindo, sabe? Eu digo para todo mundo sempre, a lei da atração, ela acontece através das pessoas. Então é por isso que é importante você se colocar no mundo, você falar, você conversar, porque aí você vai estar ali no subconsciente da pessoa quando ela precisar de alguém como você. Sabe? E aí, reclamar não gera transformação. Ela apenas rouba a nossa energia emocional e deixa a gente presa em ciclo de desânimo e cansaço, que a gente chama de gasto de energia emocional inútil. Depois pesquisem no Google o que é. Gasto de energia emocional inútil. Talvez aquele cansaço constante que você sente, a sua dificuldade de concentração, se tudo te irrita com facilidade, talvez seja o resultado de reclamar, que faz com que você esteja gastando sua energia mental de forma improdutiva. Você já reparou que muitas vezes a gente reclama antes mesmo das coisas acontecerem? A gente alimenta a ansiedade, entendeu? E depois, óbvio, a gente acaba se frustrando mais. E é porque, literalmente, esse nosso padrão cerebral de reclamação reduz a nossa capacidade de agir, de tomar decisão e de até enxergar oportunidades ao nosso redor. Então, como que você vai sair desse ciclo? A resposta está no gerenciamento das suas emoções para transformar a sua realidade. Então, quando as pessoas viram para mim e falam assim, você tá sempre bem, tá sempre bem. Não, minha filha, às vezes eu tô chata, às vezes eu tô reclamona, às vezes eu tô cansada, exausta, sabe? Mas aí eu não deixo esse meu estado emocional tomar conta de todo o meu ser. Sabe? Por quê? Eu gerencio as minhas emoções porque eu sei que eu estou criando a minha realidade. E aí, como que você pode gerenciar a sua emoção? E você já sabe, se você me ouve aqui desde o primeiro episódio, né? A gente já tá aqui há 12 semanas juntas. Se você me ouve desde lá o primeiro episódio, você já sabe que eu vou te mandar respirar sim.
porque essa é a melhor maneira de equilibrar o nosso sistema nervoso para aí a gente gerenciar nossas emoções. Mas além disso, o que você vai fazer? Gratidão. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente treina o nosso cérebro para perceber o lado positivo das situações, mesmo nos momentos difíceis. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim aprender a valorizar como oportunidade de aprendizado. Quanto mais a gente pratica a gratidão, menos a gente sente necessidade de reclamar. Empatia. Muitas vezes a gente reclama porque a gente está focada apenas na nossa própria perspectiva. A empatia ajuda a gente a entender o que o outro está sentindo e aí nos dá ferramentas para lidar melhor com desafios na convivência, sem precisar se queixar desnecessariamente. A autocrítica nos impulsiona ao autoconhecimento. Então, em vez apenas de reclamar, ele nos faz refletir. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Assim, a gente transforma a insatisfação em ação. Resiliência. A vida sempre vai nos apresentar desafios, mas a forma como a gente reage a eles é o que define os nossos resultados. Então, desenvolver resiliência significa aprender com os obstáculos em vez de apenas se lamentar deles. Agora, eu te convido para um desafio. Toda vez que você sentir o impulso de reclamar, eu quero que você tente identificar 2 metas concretas para mudar essa situação. Porque isso ajuda a sair da frustração e entrar em estado de proatividade. E como eu já disse, o universo abre portas para quem age. E além disso, o seu cérebro também. O seu cérebro fica cada vez mais motivadinho cada vez que você toma ação para fazer alguma coisa. Eu não quero nunca, em hipótese nenhuma, que você esqueça que você é autora da sua história. Não deixa que a reclamação te impeça de experimentar novas oportunidades e de alcançar os seus sonhos. Eu quero que você aprenda a redirecionar a sua energia para aquilo que realmente importa, para você assumir o protagonismo da sua vida. E falando em assumir o protagonismo, da vida, não se esquece que dia 7 de abril a gente vai lançar a nossa escola. E eu quero colocar toda a minha energia e pensamento nisso nas próximas semanas para entregar o melhor dos mundos na sua mão. E eu espero todas vocês no nosso clubinho de musas co-criadoras, porque eu quero todas nós plenas, ricas, cada vez mais saudáveis, mais felizes, porque a gente tá nesse mundo para isso, certo? Então, vejo vocês lá. E aí, encerramos a nossa primeira temporada do Manifesting with Ali. Eu tô muito feliz de ter você aqui, muito grata por cada uma que me ouve. Eu amo muito vocês e eu tô muito animada para a próxima temporada, que vai vir cheia de novidades. Eu amo vocês, beijo e até a próxima.